Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim compartilhar a leitura que eu fiz de Pachinko, da Min Jin Lee. Eu vou compartilhar com vocês tanto a minha leitura quanto o contexto histórico deste livro. Mas antes que eu faça isso, eu vou pedir para vocês as coisas que eu peço sempre, para vocês se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, darem um like, porque isso ajuda muito a divulgação do canal e desde já eu agradeço. Eu resolvi ler e compartilhar esse livro aqui, o Pachinko, porque eu mesma comecei a me interessar pelo tema da Coreia do Norte, e este aqui não é o primeiro livro que eu leio, né, sobre esse tema, que se passa na Coreia do Norte, ou que tem a ver com a Coreia do Norte, porque vocês já estão cansados de ouvir, né, eu falar que eu participo do clube da Isa, e que nós lemos várias coisas diferentes, né, no clube, e uma delas é sobre a Coreia do Norte. Nós lemos esse livro aqui, Coreia do Norte, Estado de Paranoia, que é um livro fantástico, e, bom, o título já fala tudo, né, Estado de Paranoia. E é um livro que dá muita contextualização histórica e econômica, né, da Coreia. E aí eu li esse livro aqui, Nada a Invejar, da Barbara Demick, que é uma jornalista. Aqui ela vai contar 5 histórias paralelas que lá no fim se encontram de alguma maneira. 2 livros excelentes. E aí eu resolvi, já que eu estava nesse contexto, ler também Pachinko, que se passa parcialmente na Coreia e os personagens principais são coreanos, né? Mas eu acho que esse livro aqui, sem o contexto histórico, fica um livro muito sem graça, né? Porque como eu estava lendo sobre a Coreia, quando eu fui ler este livro, eu achei que sem o contexto histórico realmente esse livro fica sem graça, fica mais uma historinha de família, mais uma história de amor frustrado, quer dizer, fica uma coisa assim, mais arroz com feijão, né? Inclusive porque eu não tenho muito hábito de ler autores aqui do século XXI, vocês já perceberam aqui, não é o meu estilo de leitura, né? E este livro aqui foi escrito em 2017, então ele tem uma outra dinâmica, mas eu queria fazer exatamente isso com vocês, compartilhar o contexto histórico deste livro para vocês, caso se interessem por essa leitura, vejam o quanto é importante saber um pouco do que está por trás da história dessa família. Porque assim, é essa maneira que eu leio, é assim que eu gosto de ler, e eu queria compartilhar não só o livro, então, mas essa minha maneira de ler com vocês. E espero que vocês gostem, né? Então vamos ao contexto histórico aí do século XX, um pouquinho pelo menos, um pouco do que eu sei, tá? Em 1905, o Japão vence a guerra russo-japonesa e uma das consequências é que o Japão consegue tirar da península coreana a influência russa. E em 1910 consegue anexar definitivamente essa península ao seu império, o Império Japonês. Lembrando que nessa época a Coreia, e eu vou mostrar aí o mapa para vocês, a Coreia era uma península, não havia divisão entre Coreias, tá? Era uma coisa só. E também o Japão não eram só as ilhas. O Japão também tinha Taiwan, que na época era chamada de Formosa, e eu acho que metade, mais ou menos, de Sakhalina, que hoje pertence à Rússia. Deve até ter mais coisa aí, mas eu acho que alguma coisa na Manchúria, mas acho que para nós aqui o importante é ter a consciência de que neste período a Península Coreana pertencia ao Império Japonês e isso vai ter consequências para os coreanos e para os próprios japoneses, mas principalmente para os coreanos. E quais foram as consequências para os coreanos? Bom, primeiro que a Coreia passou a ser administrada diretamente por Tóquio. O governo local foi destituído e o Japão passou a administrar diretamente a Coreia. Para isso, precisou impor de maneira repressiva, né, e com censura, porque, obviamente, os coreanos não aceitaram isso de maneira pacífica, né?
E a segunda foi uma reforma agrária que destituiu de terras os colonos coreanos, porque dizem eles, né, que na época esses colonos não liam, não escreviam, então eles não conseguiram provar que a terra era deles. E aí os japoneses foram lá e tomaram. E o terceiro é que se iniciou uma guerra cultural, né, uma reestruturação cultural, tentando alijar os coreanos da sua própria cultura e colocar no lugar a cultura japonesa. Então, uma das coisas é que eles não podiam mais aprender coreano nas escolas, eles tinham que falar japonês. Um quarto ponto, sendo bem genérica, né, porque é o que nos interessa, houve também ali outros conflitos na região, como a Guerra Sino-Japonesa, além da Segunda Guerra, em que os coreanos foram recrutados pelo exército japonês para lutar com eles e por eles, né? E aí, num quinto ponto, em 1945, a gente tem que lembrar que o Japão perdeu a guerra e aí perdeu também a península, né? Mas aí veio a Guerra Coreana, a Guerra da Coreia, que separou o país e está, desde então, né, como a gente conhece hoje, entre o norte e o sul. O norte que nesse período foi administrado pela Rússia e o sul pelos Estados Unidos. Então hoje existe a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aliás, antes de entrar aí no livro, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu acabei de me lembrar que realmente aconteceu uma guerra sino-japonesa e eu tenho inclusive um vídeo aqui que fala sobre um desses eventos que ocorreu em Nanquim, mas eu não posso falar o nome do livro e nem o nome do vídeo que eu fiz, porque senão vai acontecer o que aconteceu naquele vídeo. Eu vou ser desmonetizada, vou sofrer sanções aí do YouTube, porque esta palavra, né, da coisa que aconteceu ali em Nanquim, eu não posso falar, certo? Que o YouTube acha que está fora das normas, né? Mesmo que tenha sido um evento histórico. Então eu vou deixar passando aqui nos cards e também no link, um link aqui na descrição, para vocês verem esse vídeo de um dos ocorridos nesse período entre 1930 e 1945 aí, que ela está retratando inclusive no livro, tá bom? Agora sim, agora vamos começar a falar do livro que foi escrito pela Min Jin Lee, que é coreana, nasceu em 1968 na Coreia do Sul, mas veio para os Estados Unidos quando tinha entre 6 e 7 anos, veio com a família e ela está estabelecida com a família até hoje aqui. Ela escreveu esse livro que já foi traduzido para mais de 35 idiomas, inclusive já tem uma minissérie que eu assisti, né? Mas que, já vou avisando, é completamente diferente do livro. Ela se distancia muito do livro, começa baseada no livro, mas depois ela se distancia. Eu assisti as 2 temporadas e está prometido para esse ano uma terceira, vamos ver o que acontece, né? Agora, a minissérie é ruim? Não, ela só é diferente do livro. A solução que é dada ali para os personagens é diferente do livro. O livro é ruim? Não, só é diferente da minissérie. E eu acho que com esse contexto histórico, a minissérie continua sendo um arroz e feijão, mas o livro não. O livro, apesar de ser muito simples, escrita muito direta, nada rebuscado, um livro muito fácil de ler, ele acaba tendo um pouco mais de corpo se a gente compreende o porquê das coisas acontecerem da maneira que acontecem no livro. Como o que nos interessa aqui é o livro, vamos a ele, né? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Cidade Natal, que vai de 1910 a 1933. Depois a segunda parte é Pátria Mãe, que vai de 1939 a 62. É isso mesmo, tem um pulo aí de datas, tá? E a terceira parte é o Pachinko, que vai de 62 a 1989. Então, todas essas partes, elas passam por esses períodos, pelo período da colonização, a Segunda Guerra, a Guerra das Coreias, e termina aí no boom econômico japonês, que teve seu auge nos anos 70.
Eu acho que esse boom fica mais fácil da gente visualizar, porque a gente vê o Japão como é hoje e a gente consegue compreender o que ela está falando aí no livro, diferente das outras partes, por isso que eu resolvi destacar aqui esse período histórico, né? E não falei aí do boom japonês, tá? A primeira parte começa numa cidade de pescadores, né? Um vilarejo de pescadores que se chama Yeongdo. Eu vou deixar aí no mapa para vocês verem. Essa cidade fica no sudeste da península. Havia alguns agricultores ali que foram desalojados, entre eles os pais da Yanjin, que é importante como personagem porque ela é a mãe da protagonista, que é a Sunja. Quando a Sunja era adolescente, o pai dela morreu, e aí para sobreviver, a mãe teve que transformar a casa numa pensão. E a Sunja trabalhava nessa pensão, e ela acabou conhecendo um comerciante muito rico, muito importante, que não era ali da região, ele ia e vinha, né, ia para o Japão e vinha ali para a região para fazer comércio, e eles acabaram se conhecendo. Nesse meio tempo entra na história o Baek Isaac, eu tenho que ler esses nomes, né, gente, porque é difícil de lembrar. Ele chega na pensão, ele é um ministro metodista, ou seja, ele é cristão. A partir desse momento acontece uma reviravolta, né, no livro, e esses dois personagens, né, o ministro e a adolescente, vão parar no Japão, em Osaka, numa espécie de gueto aí coreano. Então ali a gente vai conhecer um pouco da vida desses coreanos que estão migrando para o Japão, como é que eles são recebidos pelos japoneses, como é que eles são aceitos ou não, né? Inclusive porque eles têm costumes alimentares muito diferentes dos japoneses. Se vocês acompanharem aqui a descrição dela do tal do kimchi, né? O kimchi, não sei se vocês já experimentaram ou já sentiram o cheiro, ou já estiveram perto de alguém, né, que estava comendo ou se utilizando aí do kimchi. Gente, ele é um prato muito forte, com um cheiro muito forte. Eu imagino preparando isso dentro de casa, como que ficava o ambiente, né? Ele é à base de repolho fermentado e vai pimenta, vai uma raiz, né, coreana, e aí tem uma fermentação, né, que faz com que ele pareça estragado, mas ele não está fermentado. E aí eles usam como acompanhamento, como tempero para outros pratos e tudo mais. Então isso para os japoneses era assim horroroso, né? Eles não estavam acostumados com aquele cheiro. Então ela vai mostrar nesse capítulo como foi a recepção, né, dessas duas pessoas pelos japoneses, como é que eles começaram a viver ali. O capítulo 2 vai passar, né, vai abranger todo o período da Segunda Guerra e da guerra entre as Coreias. E aí a gente vai conhecer um pouco mais dessas pessoas, das famílias, né, que estão ali, como que eles vivem, como é a repressão religiosa, lembrando, né, que esse ministro que foi para lá era cristão, então como era a aceitação da religião cristã coreana pelos japoneses, se é que era aceita, né? E de novo, né, gente, a autora não vai falar nada a respeito, ela não vai descrever nada, ela vai deixar que os personagens passem pelas situações e que nós tentemos adivinhar ali com o nosso conhecimento o que é que está acontecendo. O livro fica interessante dessa maneira, mas para mim ficou faltando mais coisa, ficou faltando recheio, sabe? Mas continuemos, né? Esse recheio a gente já está conseguindo um pouco aqui, e eu tenho certeza que se vocês se interessarem pela leitura, vocês podem conseguir até mais do que eu estou falando aqui, certamente, né? Inclusive, entre os acontecimentos, ela vai entremear organizações
que existiam na época, inclusive a Yakuza. Mas ela não vai falar o nome Yakuza, ela não vai falar como funciona, ela vai simplesmente jogar a ideia e as pessoas que participam disso. E a gente que vai ter que tirar as conclusões. Então, né, ela está falando da Yakuza, né, com o nosso, ou pelo menos o meu parco conhecimento do assunto, né? E já na terceira parte, a gente vai compreender exatamente o que é o patinco, né? O patinco, ele é um jogo de azar. Lembrando que no Japão é proibido o jogo de azar, é proibido apostas a dinheiro. Mas o patinco sempre existiu, né? Ele é uma mistura do pinball com aquele slot machine, que é aquelas máquinas que fazem assim, né, com a alavanca, que caem as moedas. No caso, caem bolinhas, porque eles jogam as bolinhas e caem as bolinhas. Bom, eu não sei muito bem, porque eu nunca vi uma máquina como essa, mas aqui está a foto de um lugar, né, em que há várias máquinas de patinco, que no livro pertencem aos coreanos, tá? A parte da família aqui que tem essas máquinas. E eu vou deixar também um link de um vídeo que eu assisti que explica exatamente o que é o patinco, que seria esse caça-níqueis japonês, essa mistura aí do pinball com a máquina de caça-níqueis tradicional, tá bom? Mas patinco, gente, aí no livro também pode ser exatamente essa coisa mesclada entre o que é aceito pela sociedade e aquilo que é feito por baixo dos panos, né? Inclusive para a sobrevivência dessa comunidade coreana. Então o patinco tem mais de um sentido ali, né? Inclusive porque os coreanos têm participação nesses jogos. Então, jogo de azar é proibido, né? Os jogos de azar são proibidos, aliás, mas como que os japoneses fazem para liberar isso? Né? Então há toda uma maneira ali, como a coisa é feita, vocês vão ver nesse vídeo aí, explica direitinho, tá bom? E outra coisa é que, apesar do Japão ter passado por esse boom econômico nos anos 70, os coreanos aparentemente não entraram nessa história, eles não se beneficiaram disso. Veja, lá na época em que eles foram colonizados pelo Japão, né, viraram parte do império, o Japão tirava deles recursos naturais, né, tanto para a própria alimentação quanto para a própria industrialização. Mas não houve um retorno para a Coreia, foi uma via de mão única. Pelo menos é isso que ele está mostrando aqui no livro. Tá? Então a gente vai tentar compreender o que ela está falando aqui. E a gente também não pode esquecer que o Japão não é conhecido por ser um país multiétnico, né? Os próprios filhos de japoneses, netos de japoneses no Brasil, quando tentam ir para o Japão, a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, eles não são recebidos assim de braços abertos. O país não é um país aberto à imigração. Então, esses coreanos supostamente sofrem com isso, né? É isso que ela descreve o tempo todo no livro. E nós vamos tentando entender aqui dentro do contexto histórico. Inclusive, eu acabei caindo aqui num site, que é o site da Associação para Estudos Asiáticos aqui nos Estados Unidos. Deve ter mais de uma associação, mas eu caí nessa daqui, em que eles recomendam esse livro, o Patinco, para alunos de high school e inclusive de universidade também, para poder compreender um pouco do período, para poder compreender um pouco da história dos coreanos no Japão. Mas o próprio site recomenda que os professores, ao ministrarem o livro, deem esse contexto histórico para os alunos, porque senão os alunos ficam perdidos, principalmente os de high school, né, que não têm esse conhecimento ainda. Talvez lá na universidade, quem vai fazer essa matéria até tem um pouco, mas na high school não tem. Então os próprios professores dessa associação recomendam esse contexto histórico. Tá certo? Então é isso.
Eu acho que eu não contei nada da história, eu contei só o comecinho dela, tem muita coisa que acontece nesse meio campo, muitos personagens que vão entrando e saindo dessa história, e vocês até vão ficar um pouco confusos como eu fiquei com os nomes, mas depois a gente acostuma, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse contexto histórico, espero que vocês leiam esse livro, porque ele é bastante lido, bastante comentado, então eu acho interessante que a gente saiba do que se trata, né? É um livro fácil de ler, apesar de ter 500 páginas. Ele é fácil de ler, não é difícil não, tá? É uma linguagem bastante simples. Inclusive, para quem quiser ler em inglês, tá, gente? Inclusive, para quem quiser ler em inglês, não é difícil, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e uma excelente semana para vocês.